Vamos ver agora a equação da reta no espaço, no R3. Nesse caso, nós vamos ver um ponto no R3, coordenadas x0, y0 e z0, e um vetor. Esse ponto aqui vai ser um ponto fixo, ele vai estar na reta, e um vetor v que vai dar direção à reta, ele vai ter componentes a, b e c. Vamos definir R como sendo a reta que passa pelo ponto P0 e tem a direção do vetor v, vai ser paralelo ao vetor v. Aqui nós temos uma representação, aqui nós temos o vetor v no R3 aqui, né? Então aqui eu não coloquei as componentes para não ficar muito carregado de informação. Então nós temos o vetor v que tem coordenadas a, b e c, né? E o ponto P que tem coordenadas x0, y0 e no caso aqui z0. Então a reta ela vai passar por P0 e ela vai ter direção, a direção ela vai ser paralela ao vetor v. E aí nós vamos proceder, né, da mesma forma que a gente fez lá no plano. A gente vai considerar um ponto aqui, um ponto P genérico. Esse ponto P aí, ele vai ter coordenadas x, y e z. E aí nós vamos considerar, vamos definir aqui dois vetores. Tá? Então nós vamos ter um vetor P0 aqui e depois um vetor P. De tal forma que a gente também pode construir aqui o vetor na reta que vai ter a mesma direção do vetor V, o vetor P menos P0. Então aqui vai ficar o vetor P, que é esse vetor aqui, menos o vetor P0 aqui. Vai ficar P menos P0, vai ser esse vetor aqui que está em laranja. E ele tem a mesma direção do vetor V, eles são paralelos. Então daí a gente faz aquela dedução que a gente fez agora, P menos P0 paralelo ao vetor V. Então significa que P menos P0, como eles são paralelos, ele vai ser um múltiplo, né, do vetor V. Então vai ser T vezes o vetor V. E daí a gente isola o valor do P, o vetor P, aliás. E nós vamos ter esse menos P0 passa P0 aqui. Vamos ter P0 mais TV. Então essa daqui vai ser a equação vetorial. Então essa vai ser a equação vetorial da reta R. Nós podemos colocar essa equação também usando as coordenadas aí, né, dos vetores. Então aqui nós vamos ter para o ponto P as coordenadas x, y e z, que é do ponto genérico aí, do P0 que é x0, y0 e z0, mais t, né, que multiplica as coordenadas do vetor v aqui, que é a, b e c. Então essa equação aqui também a gente chama de equação vetorial, e a partir dela a gente vai deduzir outras equações aí também. A primeira que a gente vai deduzir aí é a equação, as equações paramétricas, né? Só no caso aí a gente desenvolver isso aqui, vamos repetir x, y e z. Aí aqui nós vamos ter x0. Eu vou logo multiplicar o t por a e somar aqui com x0. Então nós vamos ter x0 mais t vezes a, ou mais at. Aí agora y0, aí mais b vezes t aqui. E depois, da mesma forma, z0 mais ct. Agora a gente pode igualar as componentes correspondentes, né? Nós temos uma igualdade aqui, então vai ficar x, que é igual a x0 mais at, y aqui, que é igual a y0
mais bt, e z, que é igual a z0 mais ct. Então essas equações aqui são as equações paramétricas da reta R. As equações paramétricas da reta R. Se aí no caso a gente considerar o A diferente de zero, o B diferente de zero e o C também diferente de zero, a gente pode isolar o T, né, em cada uma dessas equações. Então nós vamos ter aqui na primeira equação, isolando o T, nós vamos ter que T vai ser igual a x menos x0, esse x0 passa para o outro lado negativo, sobre o valor do A aqui que multiplica o T. Da mesma forma para essas outras duas equações. Então nós vamos ter aqui T, que é igual a y menos y0 sobre o B aqui. E também nós vamos ter que T, aqui nessa terceira equação vai ser z menos z0 sobre c. A gente pode igualar porque essas expressões, porque todas elas são iguais a t. Então, igualando, a gente vai ter x menos x0 sobre a, y menos y0 sobre b e z menos z0 sobre c. E essas são as equações simétricas. Então aqui nós vamos ter as equações simétricas. E aqui de fato são equações porque nós vamos ter aqui três equações. Aqui nós vamos ter uma primeira, que é essa igualdade aqui, a primeira equação. Aqui uma outra equação, uma outra igualdade. E também nós vamos ter uma terceira aqui, que é essa expressão igual a essa última, essa primeira igual a essa última aqui. Então são três equações simétricas da reta R. Agora, nós lá na questão do plano, a equação da reta no plano, depois foi deduzida a equação geral, né, da reta no plano, no R2, mas aqui nós não vamos ter equação geral da reta no R3. Tá? Então, no caso, aí não existe equação geral da reta no R3. E nem aquelas outras, né, similares àquelas outras que nós vimos na questão do plano. Vamos ver um exemplo agora. Então, o exemplo é o seguinte aqui. Então, aqui foi dado o ponto P0 e foi dado o vetor V. O ponto P0 pertence à reta e esse vetor V ele dá direção à reta. Então, vamos deduzir as equações. A gente vai partir aqui da equação vetorial, que é P, que é igual a P0, né, os vetores aí, mais TV. Aí agora a gente substitui o P, é um ponto genérico, é x, y e z. O ponto P0 foi dado aqui, que é 4, 3 e 5, mais t. E o vetor V aqui foi dado também, que é 2, 4 e 3. Então essa daí vai ser a equação vetorial da reta R. Aí a partir dela vamos deduzir aí as equações paramétricas, né? Então no caso aqui vai ficar x, y e z igual 4, 3 e 5, mais, aí aqui a gente faz, né? T vezes 2 vai dar 2t, aqui 4 vezes t, e aqui 3 vezes t, 3t aqui. Então nós vamos ter que x, y e z vai ser igual. Aí aqui eu somo as coordenadas correspondentes, né? Vai ficar 4
mais 2t e 4 mais 2t. Depois 3 mais 4t aqui. E aqui 5 mais 3t. Agora aqui a gente já iguala, vai ficar x igual a 4 mais 2t. Essa primeira correspondente igual a essa primeira aqui. E daí nós vamos ter y que vai ser igual a 3 mais 4t. E z que vai ser igual a 5 mais 3t. Então essas aí vão ser as equações paramétricas aí da reta. E para chegar nas equações simétricas, a gente isola o t em cada uma dessas equações. Então aqui vai ficar t igual a x, aí esse mais 4 passa menos 4, vai ficar x menos 4 sobre 2. Nessa segunda equação aqui nós vamos ter t que é igual a y menos 3 sobre 4 agora. E na terceira equação nós vamos ter t aqui igual a z menos 5 sobre o 3 aqui. Igualando aí, nós vamos ter x menos 4 igual sobre 2 igual a y menos 3 sobre 4, que é igual a z menos 5 sobre 3. Então essas aqui são as equações simétricas da reta R. Vamos agora ver o seguinte exemplo aqui. No caso é a reta definida por dois pontos A e B. Tá? Se eu tiver dois pontos no espaço ou no plano, né, vai passar uma única reta por esses dois pontos. E aí a gente quer saber qual é a equação da reta. Tá? Então no caso aqui vai ser a reta definida por dois pontos A e B. Então aqui tem, determine as equações simétricas para a reta que passa por esses pontos A. Aqui foi dadas as coordenadas 2, 1, 1 e B, 5, 3, 1. Então aqui nós vamos considerar aqui o seguinte, ó. Essa reta que passa por esses dois pontos, né? Passa por A, aí poderia ser também o ponto B. Vamos considerar a reta que passa por A. Ela vai ter a direção, essa reta ela vai ter a direção do seguinte vetor, porque aí nós vimos que nós precisamos de um ponto e de um vetor. Então ponto nós temos ou A ou B aqui. Agora qual é a direção do vetor, né, que é paralela a essa reta? Então, o vetor que vai ser paralelo a essa reta vai ser o vetor V, né, que eu vou chamar aqui de V, vai ser o vetor que vai ligar o ponto A e o ponto B, porque A e B vão estar na reta. Então, a reta que eu estou querendo encontrar é a reta que passa por A, poderia ser também B, e tem a direção do vetor V. Qual vai ser esse vetor V? Vai ser o vetor que a gente vai considerar aí o vetor AB. E aí, vamos achar esse vetor, o vetor AB. No caso, o vetor AB, vocês já viram lá no estudo dos vetores, né, que o vetor AB vai ser B menos A. E aqui nós vamos ter, então, as coordenadas do B, que é 5, foram dadas aqui, ó, 5, 3 e 1, menos as coordenadas do A, que é 2, 1 e 1. Então, o vetor V, o vetor AB, vai ficar 5 menos 2, vai dar 3 aqui. Aí 3 menos 1 vai dar 2. E aqui vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. Então, o vetor
vetor V ele vai ter essas coordenadas. Então nós já temos o vetor V, o ponto, aquele P0, nós podemos escolher aqui, pode ser o ponto A ou o ponto B. Tá? Vamos colocar aqui o ponto B. Poderia ser também, o ponto B é 5, 3 e 1. Aqui no caso poderia ser A também. Tá? Então aqui poderia ser o ponto A, né? Que tem coordenadas 2, 1 e 1. Então nós já temos o vetor V e o ponto P0. E daí nós vamos para a nossa equação vetorial. Primeiramente vai ficar P, que é igual a P0 mais TV aqui. Então o ponto P ele vai ser um ponto genérico, vai ser x, y e z. O ponto P0 foi dado aqui, aí como eu falei, poderia ser o ponto A também, 5, 3 e 1, mais T, que multiplica o V. O V é 3, 2 e 0 aqui, que a gente encontrou. Então aí nós vamos ter x, y e z igual. Aí agora aqui a gente vai somar. Então aqui vai ficar 5. Vamos somar logo direto aqui, vai ficar 3 vezes t dá 3t, então vai ficar 5 mais 3t. Depois fica 3 mais 2t. E aqui vai ficar 1 mais, aí aqui t vezes 0, vai dar 0 aqui. Tá? Então vai ficar 0t, que é 0. Então basta colocar só 1. Tá? Então aqui ficou 1, porque aqui nós vamos ter, repetindo aqui, nós vamos ter 1 mais t vezes 0 aqui, ó. O 0 vezes t. E aí 0 vezes t, aqui é 0. Então fica apenas 1. Agora vamos achar as equações paramétricas aí, então eu vou igualar, né? Vai ficar x igual aqui 5 mais 3t depois nós temos y, que é igual a 3 mais 2t, e o z, que é igual, olha, o z vai ser igual a 1 aqui, ó. Não vai depender do parâmetro t, z vai ser igual a 1. Essas aqui são as equações paramétricas da reta R. Aí o que nós queremos aí são as equações simétricas, né? E agora nós vamos ter que isolar o t, onde dá para isolar o t. Então no caso aqui, nessa primeira equação, nós vamos ter t, que é igual a x menos 5. Esse 5 aqui ele passou menos, sobre 3. E nós vamos ter aqui nessa segunda equação t, que é igual a y menos 3 aqui, y menos 3, sobre o 2 aqui, ó. Aí no caso a gente iguala. Aqui nessa terceira equação, observe que não depende de t, então não tem como isolar t aí. Nós vamos igualar apenas essas duas aqui. Essa aqui vai ser uma das equações simétricas. Então nós vamos ter x menos 5 sobre 3 igual a y menos 3 sobre 2. Então essa aqui vai ser uma equação simétrica. A outra equação simétrica vai ser z, que é igual a 1. Tá? Então aí nós vamos ter z igual a 1. Então essas aí vão ser as equações simétricas
da reta, a reta R aí, vamos chamar essa reta aí que a gente está procurando de reta R.